Olá, alunos do Colégio Francisco de Assis, meu nome é André Luiz, sou professor de língua portuguesa e na videoaula de hoje a gente vai falar do nosso livro paradidático, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Machado de Assis é o maior romancista da literatura brasileira, está entre os grandes escritores do mundo, tá? Foi o único escritor brasileiro selecionado na lista de romancistas. Mas antes de entrar para falar do Dom Casmurro em si, eu quero falar um pouco sobre quem foi Machado de Assis, o contexto histórico da obra, ou como ela foi produzida, porque, de certa forma, isso ajuda a entender o que é um movimento no qual ele acaba participando. Ele inaugura, na verdade, o movimento realista, o Machado de Assis, essa ruptura. E aí a gente vai falar que o Machado de Assis ele olha a classe burguesa, essa burguesia, essas pessoas de elite, de uma elite econômica, olha por dentro, olha nas entranhas, né, como diz. Ele faz uma análise profunda do personagem e acaba mostrando que a sociedade ela é muito corrupta nos seus valores morais. Então você vai ver que a história, as tramas de Machado de Assis, elas são bem elaboradas. Vou começar falando sobre o conto Dom Casmurro, Machado de Assis, né? Aí o Machado falar um pouco sobre o contexto histórico, tá? Então, ele fala o seguinte: eu sou o pé fruto da capital, onde nasci, vivo e creio, que hei de morrer. Não indo ao interior, senão por acaso de relâmpago. Ou seja, Machado é um indivíduo social. Ele é um indivíduo que fala da sociedade, ele viveu dentro da sociedade e é o que ele aborda nos seus livros, os livros dele. Então, essa sociedade que Machado de Assis viveu é bem diferente da sociedade nossa atual. É uma sociedade que é marcada pelo um destino social, ou seja, o indivíduo ele já nascia quase praticamente predestinado àquela vida social. Não tinha uma possibilidade de ascensão grande na época de Machado de Assis. E também você tinha uma difusão de umas ideias que não eram verdadeiras. O Brasil era um país ainda escravocrata, então você tinha ainda uma ideia de supremacia racial, você tinha alguns conceitos que não condiziam e você tinha uma burguesia que era, em sua maior parte, detentora de graves defeitos morais. É o que o Machado de Assis vai estar sempre trazendo para a gente, tá? Ele começa a trabalhar na Rua do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro, tá? Que é um centro diferente do nosso atual. Aqui eu coloquei tem algumas imagens para a gente poder visualizar, tá? Você vê que é completamente diferente. Aqui é a Avenida Beira-Mar em Botafogo, que ele cita no romance, inclusive, no Dom Casmurro. E eu vou citar alguns fatos importantes. O primeiro é a independência do Brasil. A independência do Brasil ela incentiva a produção da primeira geração da poesia romântica no Brasil, a geração indianista, onde nós temos Gonçalves Dias. E mais para frente, essa geração nacionalista ela vai ser responsável pela criação de um ideal próprio, de um ideal nosso da pátria, uma literatura ufanista, tá? Então, de 1826 até 1885 são aprovadas diversas leis em relação à escravidão. Você vê que, olha, nós ainda vivendo num país escravocrata, as leis elas foram aos poucos, e muito por pressão da Inglaterra, que queria um mercado interno para consumir seus produtos. E só em 1888, 13 de maio de 1888, é assinada a Lei Áurea que acaba por abolir a escravidão no Brasil. Tá? De 1865 a 1870 tem a Guerra do Paraguai, e em 1889 tem a Proclamação da República, tá? Período ainda em que Machado vivia. Tá? A economia do país ainda ela era baseada na cafeicultura, ou seja, você tinha aquelas grandes fazendas de café, principalmente no interior do São Paulo e ali no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Tem as grandes propriedades, né, é voltada sempre para atender o mercado externo, ou seja, voltada para a exportação. Tá? Então, o que é importante nesse período é a extinção da escravidão. Só que essa extinção da escravidão ela foi atrelada também a uma imigração europeia, tá? Essa imigração europeia para a cafeicultura gerou uma grande massa de desempregados. A gente pode analisar o aspecto social, as implicações sociais disso com mais detalhes se nós formos aprofundar nesse tema. Então tem a migração da borracha, que não é abordada aqui, e essa superioridade branca sobre as demais raças, uma superioridade racial ainda existia uma elite branca. O Brasil
é um país elitista ainda hoje. Nós temos estruturas sociais muito atreladas à questão da etnia ainda no Brasil, e as divisões sociais elas eram mais rígidas nesse período. Então esse é o contexto de Machado de Assis, uma sociedade voltada só para o externo, só para a Europa ou só para o mercado externo, com umas divisões sociais muito firmes, muito rígidas. Então, assim, por que isso é importante? Porque o Machado de Assis, ele mulato, né? O Machado de Assis, mulato, ele tem maior dificuldade para ingressar, para ingressar nesse círculo intelectual. Tanto é que ele só ingressa nesse círculo intelectual depois que ele começa a trabalhar no centro da cidade. Aí, e óbvio, ele sendo dotado de uma capacidade intelectual muito grande, ele acaba chamando a atenção, e aí que ele consegue maior projeção, tá? Mas o caminho que Machado de Assis trilhou é muito mais complexo, tá? Aí, aqui eu coloquei algumas imagens, tu vê que o rio parece meio faroeste, as coisas ainda não eram bem determinadas, bem definidas, as ruas e tal, tá? Parece muito com as descrições machadianas. Você vê que a praça, os bondes, a praça aqui, nada muito desenvolvido, não tem um movimento muito grande de carros, de veículos, tá? Uma cidade, o que hoje seria uma cidade do interior era o Rio de Janeiro na época, tá? Então, contexto histórico eu já falei alguma coisa aqui pra gente, e a gente entra no Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Machado de Assis aqui, ele nasce em 1839 e falece em 1908. Nesse período, ele tem alguns marcos importantes. Ele publica em 1864 o livro Crisálidas, que é um livro de poesia, o primeiro livro do Machado. O primeiro livro do Machado é um livro de poesias, tá? Em 1869 ele se casa com a Carolina Augusta Xavier de Novaes, aí o casamento dele também é importante para a obra. E aqui, esse marco é o mais importante, talvez o marco mais importante da literatura brasileira, que é a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas. É o início do livro realista. Por que eu falo? Aí você fala assim, poxa, o início do realismo, Machado de Assis a gente diz que é realista, mas o início do realismo se dá depois do primeiro livro dele? Sim. Isso se dá porque o Machado de Assis ele tem duas fases. A gente considera a fase romântica de Machado de Assis e a fase realista. Eu vou mostrar aqui a diferença dela para vocês, tá? As duas fases de Machado de Assis. Tem a fase que a gente fala que é romântica preparatória, é A Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a Garcia. São esses 4 livros. E aqui a fase realista, que é a fase mais brilhante, mais eminente de Machado de Assis, Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Exaú Jacó, e o Memorial de Aires, que é o último livro dele, né? Então, aí, um pouco mais sobre o Machado de Assis em suas duas fases. A primeira fase, ela é linear, ela é lógica, o foco narrativo vai ser sempre em terceira pessoa, a tônica vai ser uma composição de um quadro só, tá? O delineamento psicológico, ele não é tão aprofundado, você faz uma análise psicológica, os personagens eles são mais planos. Agora você tem conflitos, paixões e história. O centro dele está no enredo, nesse desvendar e na imaginação, na fase romântica. Agora, na segunda fase de Machado de Assis é que muda, é que a gente tira as principais e as maiores características do Machado. São elas, ele cria um enredo não linear. Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa narrando com um defunto autor. O Dom Casmurro, que a gente leu, o Dom Casmurro ele está no final da vida contando a narrativa dele, e ele fala o seguinte, o objetivo dele é unir as duas pontas da vida, a infância e a juventude. Então você vê que o enredo nunca é linear. A lógica que permanece é sempre a lógica do autor, tá? A lógica do que ele quer passar, da forma como ele quer passar. E você vê que tem alguns mistérios que ficam sem solução, como o mistério desse livro que eu vou falar no nosso próximo vídeo aula, se a Capitu trai ou não o Bentinho. O foco narrativo é em primeira ou terceira pessoa. Esse foco narrativo é em primeira ou terceira pessoa, porque eu coloquei primeira ou terceira. Normalmente vai ser primeira, tá? Nessa fase realista é sempre um personagem que está contando. Mas tem alguns livros, como por exemplo o Exaú Jacó, em que você tem a ideia de que o personagem está narrando, o narrador do personagem, mas o texto está em terceira pessoa. Então ele brinca inclusive com isso, tá bom? Tem um aprofundamento psicológico, a análise psicológica ela é muito evidenciada
Assim, ele quer saber os meandros de cada personagem, os meandros psicológicos de cada personagem. Acabavam aparecendo algumas, principalmente as falhas morais, as falhas sociais da época, tá? Análise do comportamento, análise do homem, e aqui você tem o principal verbo é o analisar e o observar em Machado de Assis. Memórias Póstumas, por exemplo, tem o Brás Cubas, ele deixa de se casar com uma senhora que ele achou, uma moça que ele achou muito bonita porque ela era manca, porque ela era coxa, ela tinha uma perna deficiente. Aí a frase dele, a frase que resume ela, ele, na época ele queria ser ministro, ele fala como é que um ministro, as ascensões de ser ministro, como é que um ministro vai se casar com uma mulher que é deficiente. Então aí você tem o quanto a sociedade é corrupta e materialista. Ou então na frase do Marcelo Amoumi, por 11 meses e 14 contos de réis, mostrando como que a sociedade usava ou manipulava apenas o aspecto financeiro, tá? Então, coloquei aqui uma linha de pensamento com características que vão ser gerais, as características que são mais cobradas aí nos vestibulares. Quando a gente pensa em Enem, é bom a gente entender quem é Machado de Assis. Então, uma linguagem simples, enxuta, os personagens eles não têm problemas econômicos, ou seja, eles são ociosos e disponíveis, é aquela elite burguesa. O próprio Dom Casmurro, ele se torna advogado, né? O Bento Fernandes, ele se torna Bento Fernandes Santiago, ele se torna advogado, mas o dinheiro que ele tem é muito mais oriundo de herança do que ele construiu, tá? Então eles já são ricos, né? O espaço é sempre o Rio de Janeiro, tá? Mas assim, acaba colocando universal, o espaço brasileiro, a análise da sociedade patriarcalista, tá? Então ele vai falar o favor, o compadre, as influências, isso é muito importante, o método de análise, observação da realidade física, psicológica e comportamental. Então Machado de Assis é um escritor nesse aspecto que ele constrói muito bem seus textos e acaba analisando de uma forma muito mais complexa, tá? Aí as principais, as obras de maior importância, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu sei que não é nosso livro paradidático, mas se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, porque é um livro sensacional. Tá? O Quincas Borba, inclusive o Quincas Borba aparece no Memórias Póstumas, e o Dom Casmurro, que a gente vai ler aí agora, tá bom? Vou ficar por aqui, tá? Com vocês. No nosso próximo vídeo eu falo apenas sobre a obra Dom Casmurro, mas eu achei importante nesse primeiro momento a gente abrir um leque e falar sobre quem é Machado de Assis, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.